Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje uma aula bem tranquilinha sobre Lei de Coulomb, tá? Essa aula faz parte da nossa playlist de eletrostática. O que é Lei de Coulomb? Como funciona a Lei de Coulomb? Quer saber? Cola aqui comigo que eu vou explicar para vocês o que é essa lei e como ela funciona, tá? Mas antes de iniciar falando de Lei de Coulomb, precisamos relembrar é viver, é importante vocês saberem isso, relembrar de uma característica bem interessante das cargas elétricas, tá? Inclusive vou deixar aí o link para as aulas sobre processos de eletrização. Nessas aulas vimos essa característica, tá? Então vimos que quando temos duas cargas, duas partículas carregadas com sinais contrários, o que acontece com elas? Elas tendem a se atrair, elas vão sofrer uma atração. Quando temos cargas com sinais iguais, o que acontece? As cargas se repelem, elas se afastam. Então percebam, galera, quando eu coloco uma carga próximo a outra carga, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas, tá? Duas coisas. Se forem de sinais contrários, vão se atrair. Se forem de sinais iguais, vão se repelir. Beleza? A essas interações aí entre essas cargas, nós chamaremos de forças elétricas. Uma carga ser colocada próximo à outra, haverá uma interação. Essa interação é chamada de força elétrica, tá? E aí temos uma força de atração, nesse caso, e temos uma força de repulsão ou força repulsiva, nesse caso aqui. Tranquilo? Beleza, professor. Entendi isso aí. Essas interações aí eu vou chamar de força elétrica. Tá, tranquilo, beleza. Mas e o que é a Lei de Coulomb? Aí é que tá, galera. A Lei de Coulomb atua justamente nesse sentido, porque ela vai descrever as interações entre essas partículas. Beleza? Então, a Lei de Coulomb descreve as interações entre partículas carregadas. Tá? Como é que a gente calcula isso? Simples. A equação já está aqui, ó. Tenho que força elétrica, percebam, lembrem, na verdade, cargas próximas, ou melhor, até determinada distância, haverá uma interação entre elas, tá? Essas interações chamamos de força. Teríamos, então, uma força elétrica entre essas cargas, tá? E essa força elétrica nada mais é do que o produto dessas cargas pela distância entre elas. E aí, observem, distância ao quadrado, tá? Mas aqui temos uma constante. Esse K, professor, o que é esse K aí? O que ele quer dizer? O nosso K é a constante eletrostática. Vou colocar aqui para vocês. Pronto, tá aí. Constante eletrostática, tá? E aí, atenção, essa constante aí vale K é igual a 9 vezes 10 à nona. Pronto. Professor, essa constante aí sempre vai valer 9 vezes 10 a nona? Não. Essa constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 a nona para o vácuo, tá? Essa constante, ela está atrelada ao meio. Se o meio for o vácuo, ela vale isso aqui. Tranquilo? Então, ó, atenção. Essa constante só vale esse valor para o vácuo. E aí, galera, a grande maioria das questões sempre vão dar o K para vocês, sempre vão dar esse valor. E a maioria das questões também vai se dar no meio do vácuo. Beleza? Tranquilinho? Então o K depende do meio. Na maioria das vezes, esse meio é o vácuo. E aí, para o vácuo, a nossa constante é 9 vezes 10 à nona. Beleza? Mas não acabou, não. Olha só. Professor, o que é esse Q1 e esse Q2 aí? Esse Q1 e esse Q2 são as nossas cargas. Vou colocar aqui em vermelho, ó. São as nossas cargas. E aí, atenção. Atenção. Está em módulo aí, tá? Por quê? Primeiro, carga elétrica é uma grandeza escalar. Tranquilo? Então ela vai ter sinal, positivo, negativo, enfim. É uma grandeza escalar. Pra cá, galera, o sinal das nossas cargas, ó, o sinal delas, ele só vai servir para definir o tipo de força elétrica. Como assim, professor? Olha pra cá. Quando eu tenho cargas com sinais contrários, qual é o tipo de força? É uma força atrativa. Quando eu tenho cargas com sinais iguais,
Qual é o tipo de força? É uma força repulsiva, tá? Então o sinal das cargas aí, ele só vai definir se a força é de atração ou de repulsão. Beleza? Tranquilo? E por fim, temos esse D aqui, ó. O que é esse D? Olha para cá. Esse D é a distância entre as cargas, tá? Pronto, tá aí. Lembrando, distância em metros, tá? Só olhar aqui para nossa constante, distância em metros. Não esqueçam, galera. Tranquilo? Então tá aí. Então a força elétrica, ela é dada em função da carga, da constante elétrica, ou da constante eletrostática, e do produto das cargas. E aí percebam uma coisa interessante, ou melhor, uma coisa muito importante. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá? Ao produto das cargas. Quanto maior for esse produto, maior será a minha força elétrica. Mas, ao mesmo tempo que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto entre as cargas, ela é inversamente proporcional, e aí entendam, galera, entendam, ó. Ela não é apenas inversamente proporcional à distância, não. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Entendam. Ela é inversamente proporcional ao quadrado. Então percebam. Força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Tranquilo? Essa característica bem aqui, ó, pode ser representada por meio de um gráfico. O gráfico é esse gráfico aqui, ó. Beleza? Então, essa característica de inversamente proporcional ao quadrado da distância pode ser representada por meio desse lindo gráfico. E aí percebam o seguinte, ó. Percebam, esse gráfico é uma hipérbole cúbica, tá? E aí percebam o seguinte, ó. Quanto maior é a distância, aqui ó, no eixo D, quanto maior é essa distância, o que acontece com a força? Menor é a força, tá? Porque, primeiro, são força e distância, e aí só para ficar claro, essa distância é a distância entre as partículas, entre as cargas, beleza? Então, quanto maior a distância, quanto maior a distância, menor a força elétrica. E, novamente, é uma distância ao quadrado, tá? Por isso que, quando eu dobro a distância aqui, ó, 2D, o que acontece com o meu F? Ele cai. Mas ele não cai pela metade. Não, ele cai na quarta parte. Beleza? Então, vamos representar aqui, ó. Se liguem aí. Quando a minha distância é D sobre 2, ou seja, a minha distância é metade da distância original, tá? O que acontece com a minha força? A minha força aumenta, ó. D sobre 2 vai aumentar, ó. 4F. Quando a minha distância é D, e aí percebam que eu estou aumentando a distância. Distância D, o que acontece com a força? Ó, a força se torna F. E quando eu aumento a distância agora, dobrei a distância, ó, 2D, o que vai acontecer? O que acontece com a minha força? Ela diminui, tá? Diminui pela metade? Não, diminui. E aí, precisamos relembrar. Eu tô chato nisso, mas é para justamente ficar bem fixado na cabecinha de vocês. Força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, se eu dobro a distância, minha força cai pela quarta parte. Pronto, tá aí. Beleza? Então, isso aqui, tudo que a gente tem que entender aí sobre lei de Coulomb, tá? Mas volta aqui. Percebam uma coisa, galera, ó. Em uma mesma carga elétrica, talvez essa pergunta vocês estão se fazendo aí. Em uma mesma carga elétrica, pode ter várias forças atuando, tá? Então eu tenho ali uma carguinha, beleza, ela tá ali no vácuo, mas há várias forças atuando sobre ela, tá? E o que fazer nesse caso? Simples. Quando eu tenho várias forças atuando em uma carga, em uma partícula, tenho que encontrar a força resultante. Não é isso? A mesma coisa vai valer para cá. Tá? Se tem uma carguinha ali no vácuo e nessa carga atuam várias forças em várias direções diferentes, o que vai acontecer? Tenho que encontrar a força resultante atuando nessa partícula. Beleza? Professor, como é que a gente faz isso?
Aplicações de operações vetoriais. Simplesmente isso. Então, vamos aplicar operações vetoriais para determinar essa força resultante. Beleza? Mas calma, eu vou mostrar isso para vocês. Vem comigo aqui. Galera, isso é super simples, tá? Então, ó, vamos sacar aqui, ó. Se liguem aqui. Só lembrar de vetores. Lembram lá de vetores? Quando nós temos dois vetores com o mesmo sentido, o que nós fazemos? Somamos, tá? Então, olha para cá. Nesse caso aqui, ó, percebam que eu tenho dois corpinhos, tá? Duas situações, né? E nesse corpo atuam duas forças. Essas duas forças, F1 e F2, estão atuando no mesmo sentido. Nesse corpo também atuam duas forças, tá? E essas duas forças atuam no mesmo sentido. Então, nesse caso aí, como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? Simples, de boa. Olha para cá, vem comigo, ó. A força resultante aqui nada mais é do que a soma da força 1 mais a força 2. Beleza? Só isso. Então, ó, quando eu tenho forças aplicadas em uma partícula, aplicadas em uma carga, e essas forças possuem o mesmo sentido, o que eu faço? Simplesmente somo para encontrar a força resultante. Beleza? Tranquilinho? Ah, professor, e se tiver em sentido oposto? Beleza, galera. Lembra de vetores. Quando eu tenho dois vetores em sentidos opostos, eu subtraio, tá? Belezinha, só fazer isso, ó. Força resultante aqui. Então, eu vou colocar em módulo, tá? Vai ser F1 menos F2. Beleza? Tranquilo? Sentidos opostos. Mas, e se essas forças, atuando nessa partícula, atuando nessa carga, estiver em direções perpendiculares? O que eu faço? E aí, olha para cá, ó. Olha para cá, ó. Tu tem um triangulinho, né? Aqui, ó, triangulinho, onde tu tem a força resultante, que é a tua hipotenusa, tu tem um cateto que é F1, e esse cateto aqui que é F2. E galera, quando essas forças possuem direções perpendiculares, o que nós fazemos? Teorema do tio Pitt. Ora, teorema do tio Pitt. Então aqui, ó, minha força resultante será a soma da força 1 mais a força 2. Só lembrando, se é teorema do tio Pitt, é ao quadrado. Beleza? Então, força resultante ao quadrado é a soma das outras duas forças elevadas ao quadrado. Beleza? Bem tranquilinho isso aí, né? Mas, novamente, professor. De novo mais, professor? Sim, novamente. Tá? Temos um caso especial. Tá? Vou colocar aqui, ó. Caso especial. Que caso é esse, professor? Galera, nem sempre as forças vão estar bonitinhas como as que eu falei aqui do lado. Nem sempre elas vão ter o mesmo sentido, nem sempre elas vão ter a mesmo sentido e mesma direção, nem sempre elas vão ter sentidos opostos, nem sempre elas terão direções perpendiculares, nem sempre, tá? Nesse caso, quando as direções, e aí vejam, atenção, quando as direções não formarem ângulos de 180, não formarem ângulos de 90 e não formarem ângulos de 0 graus, quando essas forças não formarem nenhum desse tipo, ou melhor, nenhum desses ângulos, para encontrar a força resultante, esse exemplo aqui, usaremos a lei dos cossenos, tá? Então, vem comigo. Nesse caso, utilizaremos a lei dos cossenos, beleza? E eu vou colocar aqui ela para vocês, ó. Bem de boa, bem tranquila, ó. Simples, bem tranquilinha. F2 cosseno de θ. Pronto, tá aí. Mas lembrando, só vamos utilizar a lei dos cossenos para casos especiais, tá? Que casos são esses, professor? Quando as direções dessas forças não formarem ângulos, ou melhor, formarem ângulos, formarem ângulos diferentes de 0, diferentes de 180 e diferentes de 90 graus, tá? Beleza? Aí utilizamos o nosso casinho especial, lei dos cossenos. Beleza? Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula.
e principalmente tenham entendido, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer e satisfação em responder. Aproveitem aí, se inscrevam no canal, deem aquele like, tá? Não esqueça, não esqueça. Valeu e até a próxima.